quando nós lemos a palavra de Deus, quando vemos a singularidade do chamado divino para com aquelas pessoas que Deus chama para um ministério especial, no caso, especialmente o ministério profético. Ezequiel teve o seu chamado de uma maneira mística. Ele estava às margens do rio Quebar, na Babilônia, sobre o texto bíblico sobre o qual nós vamos nos debruçar, faz parte dos últimos capítulos do livro em que está em foco a restauração do povo de Deus, já saindo do cativeiro babilônico. Este homem, este profeta, é chamado de uma maneira singular para denunciar o pecado de Israel e anunciar o juízo iminente de Deus. Nossa doutrina diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus e qualquer transgressão desta lei, ou seja, não estar de acordo com o espírito da lei de Deus ou transgredir os mandamentos do Senhor. A igreja, ou melhor, Deus, sempre condenou o pecado e exigiu do seu povo santidade. Ele diz na sua palavra: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. O povo de Deus é chamado, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, nos dias em que nós vivemos, a ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, um povo santo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É bom nós colocarmos estas duas passagens em nossa mente e também em nosso coração. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Desde o final do 3º século, especialmente no início do 4º século da era cristã, que a igreja se preocupou em colocar em ordem, em ordenar os pecados capitais, mortais e veniais. E aí, às vezes, quando a gente vê, até você lê que a Igreja Católica colocou os 7 pecados capitais, os 7 pecados mortais, etc. Não foi a Igreja Católica. Vamos aprender a colocar bem as coisas. Foi a Igreja Cristã. Nós estávamos lá. A separação entre Igreja Cristã e Igreja Católica ela se dá a partir do século XVI, a partir da Reforma. Portanto, toda a herança até o século XVI é uma herança nossa também. Toda a história da igreja é nossa história também. No século XIII, levantou-se um grande teólogo da igreja chamado Tomás de Aquino, em que existe uma súmula teológica. Tomás de Aquino foi um grande cristão, um grande estudioso, um grande teólogo. Foi ele que esquematizou a teologia, da qual, depois que houve a reforma, aí sim a Igreja Católica não consegue sair dos ensinos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é aquele que conta-se, e aí não tenho prova nenhuma, mas apenas conta-se, que estava Tomás de Aquino em sua cela quando um jovem chegou e disse: vinde Tomás de Aquino, vinde São Tomás, vinde São Tomás, vim ver um boi voando. Que Tomás saiu da sua cela e começou a olhar para o ar
E aquele jovem disse: mas Tomás és tão crédulo a ponto de acreditares que um boi pudesse voar? E Tomás de Aquino teria dito: eu prefiro acreditar que um boi possa voar a acreditar que um religioso venha a mentir. Era um homem sério. Então ele esquematizou, naquela época do século IV até o século XIII, não eram 7 pecados capitais, eram 8. Tomás de Aquino pegou e esquematizou em 7. E a cada pecado capital, ao lado, nós temos uma receita maravilhosa cristã para combater. O primeiro pecado capital seria a avareza. O contraponto da avareza é justamente a generosidade. O segundo é a soberba. O contraponto é a humildade. Depois vem a luxúria. Do outro lado, a castidade. A ira vem contrapondo a paciência. A gula vem a temperança. A inveja vem a caridade. E a preguiça vem a diligência. Dante Alighieri, em sua obra A Divina Comédia, descreveu os diferentes círculos do inferno e os associou a cada um desses pecados. É interessante, meus irmãos, como nós vemos a preocupação da igreja desde o início com duas coisas. De um lado, o pecado, e do outro lado, a preocupação da igreja é a santidade. No fato de que o povo de Deus foi chamado a ser um povo santo. Até o início do século passado, não se ouvia falar muito, por exemplo, em valores, e sim em virtudes. Daí porque aprendemos que fé, esperança e amor, em 1 Coríntios 13, faz parte das chamadas virtudes teologais. Não em valores, não como escala de valores. Isso veio a partir do início do século passado. Em um mundo de leis, eu vou chegar lá justamente naquilo que me proponho falar, que é sobre a santidade divina. E de como nós precisamos ser santos como Deus é santo. Em um mundo de leis, desprezamos as virtudes e passamos a pensar em valores. Notaram agora a diferença? Até o início do século passado, se falava em virtudes. Hoje se fala em valores. O certo e o errado agora são valores e não virtudes. Assim desprezamos o direito divino, chamado também de direito natural, para valorizar o direito posto, o direito do Estado, as normas, os acórdãos, as jurisprudências dos nossos tribunais. Vejamos o caso do deputado federal Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal errou, pois ele não pode ser acusador, vítima e juiz ao mesmo tempo. Nós temos aí duas coisas interessantes que quem gosta de estudar direito vai aprender. O chamado direito substantivo e direito adjetivo. Mas do outro lado, o deputado também errou, porque ele não podia se esconder sob o manto da imunidade parlamentar para fazer e dizer o que ele fez e disse. Não estou falando da pena chamada dosimetria. Assim precisamos ver, primeiro,
o direito legal, a ética e a moral, e a lei divina, acompanhada da misericórdia, que é a graça. A ética e a moral, o direito divino englobando tudo, o divino sobrepuja a todos eles. Andando um pouco por este caminho, chegamos ao ponto que pretendo agora: santidade. Nos apegamos tanto aos valores que nos esquecemos das virtudes. Nos esquecemos da igreja, nos esquecemos da religião, nos esquecemos de Deus, para viver num mundo puramente de uma sociedade pecadora. E os nossos valores agora, meus irmãos, já não são tantos valores espirituais, mas são os valores da sociedade. Pela manhã, rapidamente, trocando algumas palavras com o presbítero Décio, em que nós falávamos sobre o eu, o ego, o egocentrismo, que no mundo de hoje não é somente o eu, mas os eus. Ou seja, da palavra Deus, você tira o de e fica os eus, porque cada um tem o seu eu. Quando nós fazemos isso, Deus fica de lado. E quando Deus fica de lado, o que nos cabe são os nossos interesses pessoais. E aí nós cometemos, às vezes, pecados gravíssimos, porque fazemos o que queremos e pedimos a Deus que convalide as nossas decisões. Deus, em seus atributos, um dos seus atributos, vem acompanhado de santidade, por isso ele é chamado o Santo. Vem aqui, meus irmãos, um pouco aqui para que nós entendamos o adjetivo e o substantivo. Quando você diz fulano é santo, você está adjetivando, está dando uma qualidade a ele. Fulano é substantivo e ele é santo. Uma das qualidades dele é santidade. Mas quando você fala de Deus com seus atributos, a santidade de Deus não é um adjetivo de Deus, porque ele é o santo. Esse adjetivo seria substantivado. O que é diferente de nós, totalmente diferente de nós. Nós não somos santos como uma qualidade própria de nós. Ao contrário, somos pecadores. Mas somos santificados em Cristo. Nos tornamos santos. Não como um substantivo, mas como uma qualidade que nos é dada pelo Deus que é santo. Ou seja, em Deus, nesse Deus tremendamente santo, não existe pecado nenhum. Você não pode pensar em Deus e atribuir a Deus algum pecado, algum erro, algum desvio de personalidade, algum desvio de caráter. Talvez o irmão esteja dizendo, o pastor está querendo dar uma aula de teologia. Sim, se for assim, teologia no sentido de doutrina é bem entendido. O Deus que nós temos é um Deus tremendamente santo. Nele não existe pecado. Deus não arquiteta o mal. Deus não arquiteta o mal. Porque sendo ele sabedor de todas as coisas, o que ele faz, diz a Bíblia que é justo e perfeito. Deus não faz negociatas porque ele não precisa fazer. Deus não mente. A Bíblia afirma isso. Deus não mente. E Deus não comete injustiça. Porque estas coisas são inerentes a pecado, a erros,
a desvios de conduta. Seríamos nós atribuirmos que Deus estaria errando ou Deus estaria errado. Deus nunca errou. Deus nunca mentiu, nem de brincadeira. Deus não brinca com a gente. Deus não brinca com a gente. Deus não brinca com a criatura. Eu sei que, muitas vezes, aquela imagem que nós temos, até de quando criança, e projetamos em nossas mentes a respeito de Deus, também é errada. Como eu projetei quando ouvi pela primeira vez aquele cântico espiritual, que Deus estava escrevendo o meu nome lá no céu. E eu pensava, Deus, um velho gordo, de cabelo bem branquinho, hoje também a imagem até do Papai Noel, né? Branquinho, bem gordo, com óculos, atrás de um biru bem grande. Naquela época não se falava em computador, senão eu pensava hoje atrás de um supercomputador, né? Escrevendo o meu nome lá no céu. Imagem que eu demorei muito a tirar da minha mente, já que nós trabalhamos em 3 dimensões. Não é essa a imagem de Deus. Não é essa. Não é a imagem de um Deus ali, um presidente da república ou um rei, o rei dos reis. Não é essa a imagem. Regendo o mundo, administrando o mundo. É difícil para nós, de nossa mente finita, projetar quem realmente é Deus. Quem realmente é Deus. Mas sabemos que uma dessas qualidades dele, inerente a ele, é de santidade. Ele não mente nem de brincadeira, ele não comete injustiça, porque ele é justo. É interessante, meus irmãos, porque Deus não é nem misericordioso. Deus é misericórdia. O sufixo oso significa cheio de. Misericordioso é cheio de misericórdia. Deus não é cheio de misericórdia. Ele é a misericórdia. A misericórdia. Caminhando nesse sentido, meus irmãos, vamos entender que alguns estudiosos nesse texto aqui diz que esse é o ponto principal do ministério de Ezequiel. Depois de condenar o povo, condenar o pecado do povo, o mau testemunho que o povo deu lá na Babilônia, muitos que não professaram a santidade de Deus, nesse ministério agora ele está chamando o povo de volta. E aí nós vamos analisar alguns pontos que chegamos nele. Versículo 22. Vindicarei a santidade do meu nome. É Deus quem diz. Reivindicarei, vindicarei a santidade do meu nome. Quando Deus chamou a Israel, Ele chamou para que Israel fosse testemunha entre as nações de um Deus santo, vivo e verdadeiro. E esta era a missão sacerdotal de Israel. Em Cristo, a sua igreja tem também esta função, de nós proclamarmos às nações, ao mundo, às pessoas, que o nosso Deus é um Deus santo. Ele, Deus, reivindica para si a sua santidade. Ele diz, não é por causa de vocês. Não pense que eu vou restaurar vocês só por causa de vocês. Vocês fizeram o que não deviam fazer, usando o meu nome. Mas eu vou reivindicar a minha santidade. Não vou deixar que a minha santidade
seja lá fora objeto de escárnio, como está sendo por causa de vocês. É preciso ter muito cuidado quando agimos em nome de Deus. Quando eu fazia o curso de Direito, um professor de Direito romano, em uma de suas aulas, analisando o grande legislador de Israel, que foi Moisés, aí ele foi e disse, e Moisés saiu e preparou todas as tábuas da lei, depois trouxe para o povo e disse, olha aí o que Deus mandou. Ele sabia que eu era pastor. Porque era muito mais fácil ser aceito pelo povo do que ele dizer, eu como legislador estou trazendo uma espécie de constituição para vocês. Quando ele disse isso, eu levantei a mão. Aí ele disse, professor, o senhor crê nisso? Aí ele disse, por favor, não vamos discutir, não me coloque em calças curtas. Eu estou dizendo que esta é uma das interpretações. Eu disse, então eu insisto, e o senhor crê nesta, dentre as muitas interpretações? Aí disse, pastor, deixa eu dar a minha aula. Tá bom, continue. Por causa de nós, o nome do Senhor é profanado no meio da impiedade. Eu estava vendo alguma coisa no YouTube e vi uma pastora, pelo menos é o que diz o YouTube, que estava pregando e eu ouvi lá um pouco. E soltou um palavrão tão grande que eu não cito aquele palavrão nem no meio dos meus familiares. Nem no meio dos meus familiares. Nem no meio de ninguém. Enquanto ela pregava. Mas logo depois entrou falando línguas. Falando línguas já estava, né? É por isso que o nome do Senhor é profanado. É por isso que é difícil hoje para nós crentes proclamarmos a santidade de Deus. Quando nós vemos coisas não só daquela natureza, mas de tantas outras coisas que nós fazemos em nome da santidade de Deus. Quando nós agimos como as pessoas lá de fora agem, sem nenhuma diferença. Sem nenhuma. Você é crente? Proceda como crente. Você é santo? Proceda como santo. Você é imitador de Cristo? Imite a Cristo. Viva como Cristo viveu e viva o que Cristo ensinou. E não usando o que você quer. E aí vem seus eus pessoais, colocando Deus de lado. Por causa do meu nome, do nome de Deus, dessa santidade a qual nós devemos zelar, não só de Deus, mas zelar por nós mesmos. Não somos santos como Deus é, nem como Deus quer. Mas em nossa caminhada diária, precisamos procurar imitar a Cristo. Por isso nós oramos. Acredito que todos. Por isso lemos a sua palavra. Por isso em nossos negócios pessoais, nós não fazemos o que as pessoas gostariam que nós fizéssemos. Ah, mas todo mundo faz. Não, todo mundo faz, não. Faz, não, eu não faço, então todo mundo faz. Nem todo mundo faz, não faço. Eu trabalhava
para o órgão do governo, e chegavam aquelas propostas que nós conhecemos, alguns de nós mais perto, Josiel sabe disso, e outros. Não tem problema, faça isso aqui. Isso aqui não é meu, nem é teu. Faça. É por isso que eu não faço, porque não é meu. Se fosse, eu poderia até fazer. Conheço o caso de uma pessoa bem perto de mim que foi demitida. Por quê? Porque lá o diretor diz, olha, vai receber tantos sacos, assine aí. Tanto saco de cimento. Mas não tem tanto saco de cimento. Não tem. Como é que eu vou assinar que estou recebendo 200 sacos de cimento se aí só tem 120? Mas eu estou mandando. Então assine o senhor. Então o senhor assina. Moral da história, quem foi demitido foi um rapaz que não quis fazer o errado. Eu conheço um caso. Não me pergunte que eu não vou dizer não, o nome. Mas ambos são crentes. Isto é, o rapaz foi demitido é crente, o outro não sei. Mas por quê? Porque nós temos um compromisso, não somente conosco mesmo, com a gente mesmo, mas um compromisso com Deus. Ser verdadeiro. Eu não quero que o nome do meu Deus seja profanado no meio das pessoas. Deus promete purificar o seu povo. Versículos 24 e 25, ele diz o seguinte: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, é Deus dizendo, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando Deus chamou a você, Deus me chamou, Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos um povo santo. Sabia disso? Todo dia, toda hora, todos os momentos. De um lado, nós temos um Deus que está cuidando de nós para que nós sejamos o exemplo dele. E do outro lado está o inimigo, todo dia, também todo instante, dizendo, isso é tolice. É tolice. Você sabe, por exemplo, uma das máximas do direito? Uma máxima do direito é que o advogado não mente. E é. O advogado apenas faz com que a mentira pareça verdade e a verdade pareça mentira. Esta é a função dele. É o que o pessoal proclama aí fora. Mas Deus está dizendo que vai jogar água limpa, água pura, para purificar aquelas pessoas que profanaram o seu nome lá no exílio. Eu vou trazer você de volta. Eu vou fazer com que você seja um povo santo. Mas ele vai mais além. Acompanhe o texto bíblico. Deus promete mudar o coração do seu povo. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão petrificados que nós já fazemos as coisas sem sentir. Sem sentir. E às vezes nem nos arrependemos. E se porventura nos arrependermos, nunca voltamos a quem nós ofendemos e chegamos e pedimos perdão. Não. Como diz o povo aí fora, nós vamos levando em banho-maria. Feito, quem é casado sabe disso. Se o marido vivesse pedindo perdão à mulher e a mulher
vivesse pedindo perdão ao marido, e eles acumulassem tudo para pedir perdão à noite, ia ser a noite toda para pedir perdão do que fizeram durante o dia. Às vezes coisa simples, uma palavra dura, um gesto, que um magoou o outro. Mas, afinal de contas, é minha mulher, ela tem que suportar. É meu marido, ela tem que suportar. E nesse suportar, vão ficando as marcas, as feridas e sofrimentos. Vão se acumulando tantas coisas. Por falta de um gesto tão simples. Me perdoe, me desculpe. Não, isso ela esquece. Geralmente é ela, né? Ela esquece. Isso depois eu trago um presentezinho, aí tem um sorriso e tudo fica bom. Fica não. Fica não. Isso é querer comprar o outro. Seja mulher, seja o filho, seja o que for, é querer comprar. O que se faz lá fora? Um gesto simples, chegar e dizer, eu errei. Me desculpe, alguém disse que crente não pede desculpa, crente pede perdão, né? Ah, me perdoa. Agi mal. Estou passando um momento difícil. Quem é que faz isso? Bom, como eu não conheço os casais nas suas intimidades, não conheço, mas eu acredito que poucos fazem isso. E se fazem, fazem há algum tempo, e depois a gente vai voltando às mesmas coisas. E assim nós vamos fazendo com as pessoas, vamos fazendo com as pessoas que a gente ama. Sim, as pessoas mesmo que a gente ama. As pessoas estão mais perto de nós que a gente precisa. Olhe, você pode pensar, e eu conheço casos também dessa natureza, e eu me lembro do homem que disse, pastor, o meu filho, que mais discutia comigo, que mais me irritava, que mais me fazia sofrer, foi o filho que esteve comigo agora, na minha doença. O homem estava morrendo. Aí disse, ele não esteve, ele está comigo. É quem mais tem me ajudado. É quem mais está presente. Disse isso numa semana, na outra semana morreu. Eu olhei para aquele homem e disse, meu irmão, você já disse isso ao seu filho? Você vai morrer. Ele estava condenado à morte. E morreu. Você vai morrer sem dizer isso ao seu filho? Das turras que vocês tiveram? Quando chega a dor, quando chega o sofrimento, você não sabe com quem você vai contar. Dificilmente eu assisto o filme. Dificilmente. Eu não tenho aqueles aplicativos tal para assistir filme. Não tenho. Mas um desses dias, surfando na televisão, né? Porque hoje parece que a melhor coisa da televisão é a gente estar mudando os canais, né? Antigamente não, porque você tinha que se levantar, mas hoje tem o controle remoto, né? É só ali mudando. Aí vi um que me chamou a atenção. O pessoal disse que o filme tem que lhe chamar a atenção nos 10 primeiros minutos. Se não chamar, pode desligar. E é uma história simples. Moça que noivou com um rapaz, ambos apaixonados, enquanto estava noivo, o noivo descobre que está canceroso, num câncer agressivo, e que só tem 3 meses de vida. Ele quer acabar o casamento, quer acabar com tudo, ela não permite. E o médico chega para ele e diz tudo que ele vai passar, todo sofrimento. A começar com a perda do paladar,
depois com os tumores que vêm no corpo. E outras coisas. Na hora que ele perde o paladar, que ele vem desesperado, ela o segura e diz: pior do que perder o paladar era se você perdesse a visão. Você não estaria me vendo, nem vendo a você mesmo. Pior do que perder o paladar, pode acreditar, é você perder essa capacidade que você tem de tocar em mim e ver que eu estou aqui. Ela estava também desesperada, mas dá aquele suporte, não permite que se acabe o casamento. Vai sozinho no carro, se desespera, casam-se. Ele só tem 3 meses de vida. E ela passa os 3 meses de vida cuidando dele. Você não sabe quem é que vai cuidar de você. Nem como é que você vai para a eternidade. Eu não sei. Eu não tenho medo de morrer. Não. Mas eu tenho medo de sofrer. Sou covarde para o sofrimento. Sou covarde. De morrer, não. Mas de sofrer, não gosto. Quando a gente analisa isso, meus irmãos, você analisa a capacidade que você pode ter de ser amado por alguém que está ao teu lado. Por quê? Porque te ama. Apesar de tudo, te ama. E você, às vezes, está fazendo essa pessoa sofrer terrivelmente. Mas não pede perdão. Não pede perdão. E se for ao contrário? Você tem que cuidar dessa pessoa. Como é que você vai cuidar? Deus promete mudar o coração do seu povo. Está falando para quem? Para o povo lá fora? Não. Para quem Deus está falando? Para o povo dele. Para o povo dele. Não está falando para os egípcios. Não está falando para os assírios. Está falando para o seu povo. E para o seu povo eles dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Sabe por quê? Porque coração de pedra não ama. Coração de pedra não sente. É insensível. Só quem pode amar é um coração de carne. Só quem pode sentir é um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus reivindica a sua santidade e diz: eu quero que vocês, meus filhos, sejam um povo santo. Você sabe o que significa a palavra cristão? Cristão significa seguidor de Cristo. Mas vocês pensam que foi um elogio no início? Pela primeira vez o povo foi chamado de cristão em Antioquia. Foi algum elogio? Não, esse povo aí, esse povo, eles são uns cristãos. Eles são uns seguidores de um Cristo que foi crucificado. Eles são seguidores daquele que morreu lá na cruz, que foi morto lá na cruz. Não era, inicialmente, nem um elogio, mas era extraordinário ser chamado de cristão. Como é bom quando as pessoas te conhecem, meu irmão, minha irmã, quando as pessoas olham para você e dizem: essa pessoa é diferente. Este homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz,
é diferente. Chega para você e diz: existe alguma coisa em você que torna você diferente. O que é? E você tem uma oportunidade de dizer por que é diferente. É totalmente diferente de você chegar e dizer às pessoas: ó, eu sou crente, aqui, tem aqui até uma marcazinha, entendeu? Aqui, ó, eu sou crente. Não, não precisa você dizer, mas suas ações fazem com que o povo te conheça. As suas palavras, os seus gestos, as suas atitudes mostram que você é um seguidor do Senhor Jesus. Tira esse coração embrutecido. Eu não sei quando Deus vai fazer isso na minha vida, na sua vida, em nossa vida, ou se já fez. Se não já fez, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque defunto não tem pecado. Sabia disso? Por isso o homem é santificado quando morre. Você sabe quem vai entrar lá no céu, meu irmão? Não é quem é aquele que foi batizado, que é profissão de fé, que é pastor, que é diácono, que é presbítero, que é isso. Não é por isso. Você sabe quem entra no céu? Somente santo. Por quê? Porque a Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Se você decorar esse versículo, sair pensando, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Por isso Deus diz ao seu povo: tirarei deles, arrancarei deles o coração de pedra. Porei neles um coração de carne, um coração pronto a amar. Deus promete ainda colocar o seu espírito no povo, para que o povo guarde os seus estatutos. Deus está dizendo: se eu não fizer isso, vocês não guardam. Vocês de si mesmos não guardam. Por isso eu porei o meu espírito em vocês. E a última coisa, Deus promete ser o Deus do povo. E diz: e vocês serão o meu povo. Que coisa maravilhosa. Eu serei o vosso Deus. E vocês serão o meu povo. Para sermos povo de Deus, meus irmãos, nós temos aqui que andar como Cristo andou, e de viver como Ele viveu, de obedecer às palavras do Senhor. Talvez passarmos por um reaprendizado da nossa vida cristã. Não pense que o fato de você ser há muitos anos da igreja, isso leva você ao céu, seria mérito. Não, não, não. Não. Só a santidade. Deus é santo e quer que nós sejamos santos também. Eu peço a Deus que Ele faça com todos nós isso que Ele prometeu fazer com aquele povo. E que tire de nós este coração de pedra. E não coloque em nós um coração de carne. Coração pronto a amar. Um coração pronto a perdoar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A vida é tão rápida. É tão rápida. Quando vocês chegarem na minha idade e olharem pelo retrovisor e derem uma olhada para frente, você saber que a reta de chegada está bem perto. Bem perto. E toda a sua luta, todo o seu trabalho, tudo
não vai valer nada se você não tiver certeza de que fechando os olhos para este mundo, quando você esquecer de tudo, não tiver consciência de nada, você sabe que há um Deus que está te esperando, com a casa pronta para você. Porque Cristo diz, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. A sua vida, a minha vida, só terá sentido verdadeiro se você tiver esta certeza. Mas se você for da filosofia egípcia, de que morrendo você se acaba e acabou tudo. Você viveu uma vida sem valor. Não se preocupe com o que os seus filhos vão dizer de você. O que seu marido vai dizer de você se ele ficar, ou sua mulher, ou seus familiares, ou seus amigos. Não se preocupe tanto com isso. Se preocupe com o que Deus vai fazer em sua vida e com o lugar que Deus tem preparado para você ou não. Deus nos abençoe. Amém.